Nós somos a Igreja Batista Nacional El Shaddai e esse é o programa Profetizando Vida. Estamos aqui nesse dia de hoje para trazer a você também uma palavra de Deus, uma mensagem que possa transformar a sua vida, que faça você realmente ouvir e colocar no seu coração algo que realmente possa trazer para a sua vida um sonho. E nós vamos falar de sonhos nesse dia de hoje. A palavra de Deus nos diz aqui em Gênesis, capítulo 37. E sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso aborreciam ainda mais. E neste sonho José sonhou e disse: eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se dobrarem diante de mim e inclinaram perante mim. Contudo seu pai, teus irmãos, respondeu e disse: que sonho é esse que sonhastes? Viremos eu, sua mãe e os seus irmãos a nos inclinar diante de ti? E às vezes nós pensamos, que tipo de sonho temos sonhado? Quais são os sonhos que nós sonhamos para a nossa vida? José começou a ter sonhos. E quando nós sonhamos algo que realmente vem do coração de Deus, os nossos sonhos eles vão se concretizar. Os nossos sonhos vão se realizar. E talvez você pensa que o seu sonho vai se realizar de um dia para o outro e que você vai ser bem sucedido. Nós temos tido muitas pregações, às vezes muitas igrejas que estão pregando apenas sobre o quê? Sobre prosperidade, a teologia da prosperidade, que de uma hora para outra as pessoas ficam ricas, de uma hora para outra as pessoas mudam completamente a sua vida financeira. Mas Deus tem um caminho para que esses sonhos se realizem. José começou a sonhar e esse sonho trouxe a ira dos seus irmãos contra ele. E os seus irmãos, em primeiro momento, pensou em matá-lo, lançou num poço sem água, lançou ele numa cisterna que não tinha água, para que ele ficasse ali e morresse. Mas depois, vindo uma caravana de ismaelitas que passavam por aquela região, eles tiraram seu irmão do poço e pensou, é melhor nós termos algum lucro com ele do que deixá-lo morrer. E então venderam seu irmão. Mas nós não podemos compreender o propósito de Deus e os sonhos de Deus para a nossa vida. Nós não entendemos, às vezes, qual é o plano de Deus, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os sonhos que Deus sonhou para você não podem ser frustrados. Os sonhos que Deus tem para a minha vida não podem ser frustrados. E então José sonhava, e ele viu os seus sonhos talvez sendo frustrados, e de repente ele foi vendido como escravo. Ele foi tirado da sua família, ele foi tirado do lado do seu pai que o amava de uma forma muito carinhosa, do seu ambiente familiar. E ele foi levado como escravo para uma nação estranha. E ali foi vendido. E sendo vendido foi parar na casa de Potifar, que era o administrador do Egito. E a palavra de Deus diz que José administrava a casa de Potifar. E tudo quanto ele punha a mão, Deus prosperava. Talvez nós olhando do nosso ponto de vista humano e egoísta, nós vamos pensar, mas que coisa mais estranha, um escravo trabalhando sem nenhuma remuneração, mas tudo quanto ele faz prospera. O seu senhor vendo aquilo, ele disse, olha, colocou toda a sua administração nas mãos de José, porque tudo quanto ele fazia prosperava. Mas novamente o inimigo traz uma inveja, a mulher daquele homem deseja José, e José, sendo fiel ao seu
Senhor. É interessante, nós hoje vemos tantas pessoas que não conseguem nem ser fiel ao patrão, e um patrão que te remunera, que te dá o sustento, e as pessoas reclamam, as pessoas falam mal do patrão. Esse patrão não dava nenhum sustento, nenhuma remuneração para José, ele era apenas um escravo, trabalhava apenas pela sua subsistência, mas ele era fiel ao seu patrão. A mulher queria deitar com ele, ele disse: não serei infiel ao meu Deus e ao meu patrão, ao meu Senhor. E nós vemos aqui uma caminhada. Aquele homem mandou José para o cárcere. É interessante, às vezes nós estamos esperando um lugar para que nós venhamos prosperar. Aqui essa terra é ruim. Né? Às vezes as pessoas reclamam, as pessoas falam mal, as pessoas reclamam de Nanuque, reclamam, essa cidade não tem, é difícil, não tem emprego, a cidade não chove. Mas aonde você estiver, Deus vai te prosperar. Deus tem prosperado a minha vida aqui neste lugar. Deus tem me abençoado nesta cidade de uma forma tremenda. Eu estou aqui há 11 anos, né? E Deus tem prosperado a minha vida desde que eu cheguei aqui. Começamos com um trabalho que estava difícil, mas Deus abençoou e prosperou. A terra pode ser seca, árida, mas Deus tem a bênção para a sua vida. José estava no cárcere, e no cárcere ele começou a administrar o cárcere. Ele começou a colocar aquele cárcere como um lugar habitável, porque os cárceres daquela época eram feitos encavados nas pedras, era um lugar fédido, um lugar inaceitável para habitar, mas ele fez daquele lugar um lugar agradável, ele fez daquele ambiente um ambiente agradável. Por isso que nós sempre falamos, o que importa é Deus com você aonde quer que você esteja. Se você está no cárcere, Deus vai estar com você no cárcere. Se você está no fundo do poço, Deus vai estar com você no fundo do poço. E você com Deus no fundo do poço é muito mais do que vencedor. Mas Deus está trabalhando a vida de José. Ali naquele cárcere foram presos um copeiro e um padeiro. E aqueles homens tiveram sonhos. E relataram seus sonhos a José, e José interpretou aqueles sonhos e disse: olha, para o copeiro, daqui a 3 dias você vai sair daqui e você vai voltar a servir na mesa do rei. Lembra de mim? E o padeiro diz: olha, você vai ser levado e você vai ser morto, e a sua cabeça vai ser pendurada lá no madeiro, vai ser exposta para ser comida pelos corvos. E assim aconteceu. Mas é interessante, porque o propósito de Deus ainda não estava no momento de se cumprir. O copeiro voltou a servir a Faraó e esqueceu de José. Nem lembrou de José mais. Quanta ingratidão, quantas pessoas têm sido ingratas com as outras, quantas frustrações José poderiam estar vivendo na sua vida. Talvez José pudesse ser o cara mais frustrado e aquele cara que dizia: por que eu estou sendo fiel a esse Deus? Eu tinha a casa do meu pai, eu era príncipe na casa do meu pai, eu tinha tudo de bom, o meu pai me tratava com privilégios mais do que os meus irmãos. E eu estou passando por tudo isso. Eu fui vendido, eu fui lançado no fundo de um poço. José tinha tudo para ter uma raiva, uma amargura no seu coração, mas ele não deixou que nada disso tomasse conta da sua alma e do seu espírito, não deixou que nenhuma dessas frustrações viessem a abater a tua alma. Mas chega o momento em que Faraó tem um sonho, e ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 vacas gordas que de repente era consumida comida por 7 vacas magras, 7 espigas, né? Bem cheias, bem granadas,
e que de repente também era comida por 7 espigas xoxas, magras. E nenhum dos sábios do Egito naquele tempo soube interpretar aquele sonho. Nenhum dos sábios do Egito entenderam aquele sonho. Então o faraó fez uma convocação e ninguém sabia. Ele diz: eu vou matar todos vocês. E então aquele copeiro na hora lembrou: oba, tem um camarada lá na prisão que ele interpretou os meus sonhos. E faraó mandou trazer na mesma hora José. E José interpreta os sonhos de faraó. E faraó então, José diz para ele: olha, são 7 anos de fartura, de muita prosperidade, e logo depois vai vir 7 anos de quê? De seca, de fome e de muita miséria. Então, nos 7 anos de prosperidade, de fartura, você vai armazenar, você vai guardar em silos, em celeiros, para que nos anos seguintes você tenha como não deixar esse povo morrer de fome. E então o faraó diz: quem poderia ser mais capacitado do que você? E então naquele dia José é eleito, como governador do Egito. E o faraó diz para ele: olha, acima de você somente eu, quando eu estiver assentado no meu trono. E entregou o anel a José. Ele era a autoridade máxima ali naquela nação. E ele casou com alguém. Olha, Deus é tão zeloso que o faraó disse: olha, você não vai casar com qualquer uma, você vai casar com a filha de alguém que é do ramo do sacerdócio, alguém que é da estirpe espiritual. Deus não nos deixa de qualquer maneira, Deus não nos abandona à mercê da sorte. Deus faz com que algo maior vem sobre as nossas vidas, conforme nós dizemos, a palavra de Deus, ela nos diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nenhum dos sonhos de Deus para a sua vida pode ser frustrado, porque Deus tem um projeto de vida para você. Você é projeto de Deus. Deus sonhou com você. Deus sonhou com você. Deus tem projeto para você. E você vai cumprir os propósitos de Deus aqui nesta vida. Basta você dar lugar para Deus. José, mesmo passando por todas essas dificuldades, mesmo sendo vendido, mesmo sendo humilhado, mesmo estando no cárcere, ele continuou com a sua fidelidade a Deus. Ele não abriu mão do seu Deus. Quantas pessoas, por qualquer coisa que aconteça, elas abandonam a Deus, elas esquecem de Deus, elas não querem saber de Deus. Alguns amaldiçoam a Deus porque perdeu um pai, perdeu a mãe, ou perdeu um ente querido, ou o pai que perdeu um filho precocemente e amaldiçoa a Deus por essas coisas. Nós nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós nos esquecemos que há um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Então é esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que vai te conduzir numa caminhada de vitória. É esse Deus que vai fazer com que os seus sonhos se concretizem. Que os seus sonhos sejam verdadeiros, que os seus sonhos não fiquem apenas num projeto, mas Ele vai fazer com que os seus sonhos se realize. Então que nós possamos alcançar a bênção de Deus na nossa vida, que nós possamos voltar a ter sonhos que Deus tem para nós, sonhos que Deus sonhou para nós. Qual é o sonho que você tem tido? Talvez muitos tenham sonhado com tantas coisas. Talvez você sonhe com coisas materiais. Talvez você sonhe com muito dinheiro. Talvez você sonhe com o carro do ano. Talvez você sonhe com uma casa
bonita. Talvez você sonhe com algumas coisas assim que realmente traz alegria ao coração do homem, que traz realizações ao homem. Eu quero te dizer que Deus pode realizar esses sonhos também na sua vida. Mas os sonhos maiores de Deus não são apenas esses sonhos materiais, não são apenas os sonhos do lado financeiro, do lado físico, mas o sonho maior de Deus é que você um dia venha estar com Ele na eternidade. O sonho maior de Deus é que você reconheça Ele como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Esse jovem José, mesmo passando por todas essas dificuldades, mesmo sendo tão humilhado, mesmo estando num momento assim de completo abandono, porque alguém que está no fundo de um poço seco, de uma cisterna rota, é um momento que a pessoa olha para cima e pensa: estou abandonado, estou só, não tem mais esperança para a minha vida, não tem mais jeito. Mas Deus tem um propósito na vida daquele jovem. Ele é tirado daquele lugar, ele é levado como escravo, ele é vendido, ele é novamente testado na casa de Potifar, ele é testado no cárcere. Deus está testando talvez a sua vida, Deus está te experimentando, Deus está trabalhando a sua vida para que você possa realmente estar preparado para a hora da vitória, para a hora da bênção. Não é que Deus quer fazer, Deus está fazendo você passar por tudo isso, para que você, Deus está te burilando, como o especialista pega uma pedra e ele começa a burilar aquela pedra, ele tem que tirar dela o quê? Os cascalhos, as arestas, as impurezas, para que ela possa se tornar uma pedra para enfeitar um anel de um médico, de um doutor, para que ela possa enfeitar o dedo de uma noiva no dia do seu noivado, para que ela possa realmente brilhar na coroa de uma rainha. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser burilada, e Deus está trabalhando as nossas vidas também para que nós alcançamos isso. José estava sendo preparado, agora os seus irmãos vão até o Egito porque a fome começou, a miséria começou. E quando aqueles irmãos de José chegam no Egito para buscar trigo, para comprar trigo, José os reconhece. É os meus irmãos. E agora eles estão ali diante do governador, com os prostrados diante dele, implorando pela comida. E José começa a fazer algumas coisas para que eles sofressem um pouco daquilo que ele passou. Mas chega num momento que José se revela aos seus irmãos. Chega um momento que José diz: olha, eu sou José, eu sou aquele que vocês venderam. E eles, quando viram isso, eles pensaram: agora nós estamos mortos, ele vai vingar de nós. E ele abraça os seus irmãos, ele chora com eles, ele os acolhe, e ele diz: olha, vai lá e busca o meu pai. Como é que está o meu pai? José mostra para eles: olha, não tem nenhum sentimento, não tenho amargura, eu não tenho raiva, eu não estou com ódio, eu não estou vivendo a amargura de ter passado por tudo isso, porque eu reconheço que tudo que aconteceu foi plano de Deus. Vocês me venderam não por um acaso, é porque Deus tinha um propósito maior para a minha vida, e não era para que eu ficasse lá, é para que eu viesse. E no capítulo 44 do livro de Gênesis, José então encontra com seus irmãos, e ele começa então a dizer: disse José aos seus irmãos: peço-vos, achegai-vos a mim.
E eles se achegaram. Então disse José: aos vossos irmãos, vós me vendestes para o Egito, agora, pois, não me entristeceis, nem os vossos olhos, porque tendes me vendido para cá, porque para isso Deus me trouxe, para lhes conservar a vida. Às vezes Deus deixa que nós passamos por lutas, por dificuldades, por provações, mas o propósito maior de Deus é conservar a vida. Deus me enviou diante de vós para conservar as vossas vidas. Deus me enviou para o Egito na frente de vocês, para que vocês fossem poupados. Amados, quando nós entendemos isso, que o propósito de Deus é maior na nossa vida, nós não vamos sentir amargura, rancor daquilo que aconteceu, porque nós vamos entender que tudo é um projeto de Deus. É os sonhos que Deus sonhou para você, é os sonhos que Deus sonhou para mim. Então eu posso realmente abraçar aquele que me ofendeu, aquele que me vendeu. Eu posso abraçar aquele que me traiu, aquele que queria me matar. E dizer: Deus tem um propósito maior para a minha vida, porque Deus sonhou com este momento. Deus sonha com o momento em que as pessoas são realmente reconciliadas com Ele, com que as pessoas voltam-se para Deus, que reconheçam Deus como Senhor das suas vidas. Então o propósito de Deus é fazer com que o homem se achegue a Ele. Deus tem feito tudo para que nós, como homem, como seres humanos, venhamos a reconhecer a grandeza dele, a reconhecer os sonhos dele para as nossas vidas. Deus tem sonhado com você. Deus tem sonhado com a sua família. Deus tem sonhado com esta cidade. Deus tem sonhado com a salvação. Deus tem sonhado com a vida. Então venha e receba a vida, receba os sonhos de Deus para você. Com o que você tem sonhado? Talvez você sonhe com os seus filhos, que eles voltem para Deus. Talvez você sonhe com os seus filhos, que eles abandonem a bebida, as drogas, que se recuperem, que sejam salvos, que sejam libertos. E Deus está sonhando junto com você. José estava sonhando. Naquele dia, no finalzinho aqui dessa história, estava lá prostrado diante de José toda a sua família. E ele não tripudiou em cima disso. Ele não tirou proveito daquela situação. Ao contrário, ele acolheu a sua família. Ele trouxe a tua família para a terra do Egito. E a Bíblia diz que eles prosperaram na terra do Egito. Que eles cresceram na terra do Egito. E chegou a tal ponto que eles estavam se tornando mais numerosos do que os próprios egípcios. E aí então, depois de anos, gerações depois, que José já tinha falecido, que aquele faraó já tinha falecido, Israel começa a ser escravizado pelos egípcios, começa a ser perseguido. Mas em tudo Deus tem um plano. Será que você pode olhar para a sua vida e dizer isso? Deus tem um plano para a minha vida. A perseguição veio para que Israel voltasse para a sua terra, para que voltasse para a terra prometida. E Deus tem um plano, um sonho, que você também volte para a terra prometida, volte para Deus. Nessa tarde, nesse dia de hoje, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos declarar que Deus é o Deus que sonha com você, ao lado dele, que sonha com você
dentro do projeto dele. Deus tem um projeto. Eu disse aqui, você é um projeto de Deus. Deus projetou você para ser bênção. Deus projetou você para te dar uma vida nova, uma vida eterna. Então, comece a entender isso. Qual é o seu sonho diante de Deus? O que eu quero sonhar? O meu sonho para Deus nessa cidade é que a cidade seja alcançada pelo Senhor Jesus. O meu sonho é que essa cidade se renda aos pés do Senhor Jesus. Que pessoas venham realmente a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. O meu sonho é que as famílias sejam restauradas, sejam libertas, sejam curadas e possam caminhar diante desse Deus e ver o propósito de Deus se cumprindo na vida de cada um deles. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Pai, nós neste dia de hoje abençoamos a vida de cada um dos nossos ouvintes. Abençoamos, ó Deus, cada família desta cidade. Abençoamos, ó Deus, as autoridades instituídas no nosso município. Abençoamos o prefeito, aos vereadores, aos juízes, promotores, a polícia civil e militar dessa cidade. Todos aqueles que estão num cargo de autoridade, nós abençoamos a tua igreja nesta cidade, nós abençoamos os pastores dessa cidade. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um deles, a família de cada um deles, ó Deus, para que o teu nome seja engrandecido na vida de Nanuque, ó Deus, que a glória do Senhor possa resplandecer sobre esta cidade, sobre este povo aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te ilumine e te dê a paz. Nós somos a Igreja Batista Nacional, ali na Rua Araguari, número 177, ao lado ali do Antônio do Óleo, pertinho ali do Macedão. E você está convidado a estar conosco ali, né, na quinta-feira, às 19h30. Domingo nós temos escola dominical, às 8h30. E à noite o nosso culto evangelístico às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida e tudo que Ele possa estar prosperando a sua vida. Nós estamos aí com projetos, né? Temos o projeto do Adorando, que vai estar vindo aí. Estamos trazendo para Nanuque, Cris Duran, vai estar no nosso Adorando. Então você está convidado, né, a divulgar, a falar disso, daquilo que Deus tem feito na vida da nossa cidade, na vida da igreja, e você é bem-vindo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.